Agora, nesse tópico 7, nós vamos estudar mais sobre estereoquímica de reações SN2 e SN1. Bom, na estereoquímica de reações SN2, não vai ser possível especificar a configuração do produto, a menos que se conheça a configuração do haleto de alquila, que é o meu reagente, e também se a reação é SN2 ou SN1. Então, para exemplificar o que está falando nessa frase aí, eu tenho aqui o 2-brombutano e esse carbono aqui ele é um carbono quiral. Só que aqui não foi informado para mim a estereoquímica desse reagente. Não foi informado para mim se ele é o isômero S ou se ele é o isômero R. Então, portanto, se a condição da reação é SN2, que eu estou colocando o hidróxido aqui, que é uma base forte, ele simplesmente vai substituir o bromo, gerando o butano 2-ol, que tem um carbono quiral aqui, mas como eu não sei a configuração do reagente, não tem como saber a configuração do produto. Lembrando que em uma reação SN2, quando eu sei a configuração do meu reagente, o produto ele vai ter uma configuração invertida, e eu vou ter apenas um produto se o mecanismo for SN2, como está mostrando o exemplo abaixo. É o mesmo 2-brombutano, só que aqui eu tenho a configuração do reagente, que é o S2-brombutano. Se a condição da reação é SN2, vai ocorrer a formação do produto com a configuração relativa invertida, ou seja, esses grupos alquila foram desenhados mais à esquerda, aqueles foram desenhados mais à direita, indicando então que houve mudança, que houve inversão de configuração, e apenas um dos isômeros que é formado aqui como produto da reação. No caso de estereoquímica de reação SN1, como mostra esse exemplo, eu também tenho o S2-bromobutano reagindo agora com a água, que é o meu nucleófilo e o meu solvente. As condições da reação são SN1. A gente estudou em aulas anteriores que o mecanismo ocorre com formação de carbocátio, e essa água pode atacar tanto de um lado quanto do outro. Portanto, ela forma o produto de configuração invertida, né? Desenhou mais à esquerda esses grupos, e aqui está mais à direita, que é o R-butano 2-ol, e também forma o par de enantiômero dele, que é o S-butano 2-ol, já que a água pode atacar tanto de um lado quanto do outro do carbocátio. Só que essa mistura aqui de enantiômeros não vai formar uma mistura racêmica. Uma mistura racêmica se formaria caso eu tivesse 50% do produto R e 50% do produto sendo S. Só que uma maior parte do meu isômero R-butano 2-ol vai ser formado em relação ao S-butano 2-ol. Então, uma quantidade maior de configuração invertida, ela é obtida na maioria dos casos nessas reações SN1. O importante aqui é que quando eu tenho um mecanismo SN2, como explicado no slide anterior, reagindo com reagente que tem carbono quiral, apenas um produto vai ser formado com a configuração invertida. No caso de ser um mecanismo SN1, quando está mostrando aqui, os dois enantiômeros vão ser formados, tá? Já que o mecanismo passa por intermediário carbocátio. Então a pergunta, por que produtos invertidos extras podem ser formados em uma reação SN1? Ou seja, por que não se forma 50% do isômero R e 50% do isômero S, como nós vimos no slide anterior, né? A explicação tem a ver com isso aqui. No mecanismo SN1, primeiro ocorre a formação do carbocátio. Só que quando a ligação entre o halogênio e o carbono se rompe, o halogênio ele não se distancia muito não, ele fica próximo, gerando um par íntimo aqui de íons entre o carbocátio gerado e o haleto que acabou se rompendo nessa ligação aqui. Bom, e o solvente também ele ajuda a estabilizar o carbocátio formado, né? Já que esse solvente ele pode solvatar o carbocátio. E nesse caso, a solvatação não atrapalha na reação, porque a primeira etapa da reação é a formação do carbocátio. E se esse carbocátio for estabilizado pela solvatação, isso ajuda então na quebra dessa ligação entre o carbono e o halogênio, tá certo? Os íons ficam mais dissociados quando eles se distanciam
mais. Portanto, se o nucleófilo atacar somente o carbocátion completamente dissociado, que é essa história aqui, o carbocátion está completamente dissociado e o halogênio não está próximo a ele. Se ocorresse apenas isso aqui, você teria uma mistura equimolar dos enantiômeros. Você teria uma mistura racêmica. Tá? Agora, como o bromo fica próximo aqui, quando essa ligação carbono-halogênio se rompe, o bromo fica próximo, ele não fica tão distante assim, ele dificulta a aproximação da água do nucleófilo do mesmo lado onde ele se encontra. Então acaba formando mais produtos com configuração invertida, porque não tem o halogênio para atrapalhar aqui, do que aquele com a retenção de configuração, a água atacando do mesmo lado. Então isso aqui explica o porquê que na reação SN1 os produtos de um reagente que tem carbono quiral, ele não forma uma mistura racêmica, ou seja, 50% do enantiômero R e 50% do enantiômero S. Bom, agora a gente vai ver aqui alguns exemplos de substituição em substâncias cíclicas. Se eu tenho aqui o cis-1-bromo 4-metilciclohexano e estou reagindo com hidróxido nas condições SN2, eu tenho apenas a formação de um dos estereoisômeros, né, já que esse carbono aqui é um carbono quiral. Então, se o bromo está avançando para baixo, esse hidróxido vai substituir, mas vai atacar pelo lado de cima. Por isso que o cis-1-bromo 4-metilciclohexano vai gerar como produto o trans-4-metilciclohexanol. Caso eu tenha aqui o cis-1-bromo 4-metilciclohexano e as condições da reação é SN1, estou usando novamente a água, que é o nucleófilo ruim e o solvente da reação. Esse mecanismo propõe que primeiro vai sair o bromo e vai gerar um carbocátion. Então essa água pode atacar tanto acima, gerando o trans-4-metilciclohexanol, como a água poderia atacar embaixo, gerando o cis-4-metilciclohexanol. Lembrando, como falado no slide anterior, o produto com a configuração invertida, ele vai ser formado em uma quantidade um pouco maior do que aquele mantendo a configuração. Então, ambos os cis e trans 4-metilciclohexanol vão ser obtidos em uma reação SN1, certo? Então, finalizamos a aula aqui e até a próxima aula.